Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio Música e Amigos, nosso podcast semanal. E hoje eu tô com um convidado aqui super especial, uma figura pública eu diria. Inclusive, o nosso lema a partir desse episódio é dos bastidores para o palco, tá bom? Então eu quero que vocês deixem nos comentários aí, deixe o seu joinha, a sua curtida. E Adolfo, muito obrigado pela presença. Se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho mais da tua história, quem você é. Então, vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Enfim, para você que está assistindo no seu horário. Mas eu sou Adolfo Luiz, né? Vim para Cascavel já há 18 anos, né? Apesar que eu tenho uma longa história, porque nasci lá em Cornélio Procópio, né? Há quase 44 anos atrás. Inclusive, eu estaria de aniversário no dia 11 de agosto. E vou completar 44 anos. Esse cara, esse negro, guerreiro, batalhador, né? Uma pessoa, assim como você falou, que acabei me tornando pública aqui em Cascavel. Perfeito. Não imaginei, ou não imaginava que, enfim, que o meu nome ou que a minha imagem fosse assim, né? Se alastrar tanto por tantas pessoas. A proporção que tudo isso causou, que levou. E estou até hoje aí no trecho, né? Legal é o seguinte, cara, eu cheguei em Cascavel, né, com basicamente a roupa do corpo. E é muito legal pensar em tudo que eu, né, que eu cultivei aqui em Cascavel. E não sou natural daqui de Cascavel, porém sou um cidadão cascavelense, né, de coração e alma também. Então, quando eu penso em algum lugar na minha vida, não penso em outro lugar a não ser Cascavel. E automaticamente as pessoas que, assim, aqui eu conheci, né? E, enfim, também, né, tenho minha mãe que mora na África, né, ela foi embora pra lá faz uns 4 anos mais ou menos, 5 anos, né, que ela tem no segundo casamento. Tenho meu pai, que mora em Toledo, que inclusive antes de vir a Cascavel eu morei em Toledo, né, e lá conheci a mãe da minha filha, né? A gente era amigos ali, eu dava aula de informática, né? Porque eu já fui técnico em informática, professor. E aí, numa dessas aulas que eu tava dando pra mãe da minha filha, a gente meio que deu um match ali, mas aí rolou, né? Eu tinha 18 anos na época. Novinho, né? Não sabia brincar direito com os negócios lá. Aí ninguém foi brincar. E aí, tô aí com a Gabriela, né, minha filha, que muita gente que me acompanha, principalmente no Instagram, né, sabe da vida com a minha filha, por conta de que ela mora comigo, né, desde os 13, morava, porque até então agora ela casou-se, né, há 2 meses atrás. E é isso, então, é uma menina que vai fazer 25 anos, quando eu falo isso, cara, a Doce tem uma filha de 25 anos e eu vou fazer 44 agora. Esse é o Adolfo, né? Esse é um tiquinho do Adolfo. Show de bola, bom. Muito obrigado por aceitar esse bate-papo, essa entrevista. É um prazer receber você aqui, Adolfo. Você que é um cara, inclusive, de se orgulhar, porque teve uma trajetória de anos, né? De anos aqui em Cascavel e passou por várias e várias experiências. E pra galera que não acompanha muito o meio artístico, né? Esse meio noturno, o Adolfo, né? Esse negão que tá aqui, né? Sempre foi meu parceiro de longa data. Inclusive, uma história muito engraçada até pra gente comentar com o pessoal é que no começo da minha carreira, né, como artista, o Adolfo foi um cara que me deu um pontapé assim, né, com os dois pés na porta, e me ajudou, né, em vários intuitos, abrindo várias possibilidades, várias oportunidades. Eu sou muito grato a isso. E, cara, eu acho que você poderia comentar um pouco mais sobre a tua história nesse meio artístico, né? Então, vamos lá. Quem é o Adolfo em Cascavel? Ou melhor, qual a minha história aqui em Cascavel? Eu digo que eu fiquei um tempo, tá? Nesse meio entre Toledo e Cascavel, teve um outro lugar. Que eu, basicamente, muita gente não sabe, que eu não conto muito, falo muito sobre isso. Mas eu fiquei exilado. Eu falo que eu fiquei exilado. Porque eu morei em Marechal, cara. Marechal Cândido. Eu morei em Marechal Cândido Rondon. Aí quando eu falo isso, as pessoas dão risada. Mas, enfim, eu saí de Toledo, né, numa situação meio turbulenta, que foi quando eu me separei da mãe da minha filha na época. E aí eu não queria mais ficar em Toledo, porque eu realmente não tinha mais, assim, fiquei meio sem chão em Toledo, ou sem ter o que fazer. E aí, eu já tive algumas pequenas experiências no ramo de divulgação de festa. Promoter, em Toledo. naquela época. Promoter.
de panfletinhos, né? Então, eu fiz um trabalho que eu ia muito numa casa chamada Itas Drinks. Quem tem mais de 40 anos vai saber o que era Itas Drinks. E trabalhei um período como promotor e assim, ia ter uma festa universitária, eu tinha uma amiga que fazia as festas, Adolfo, cara, você, né, gosta de sair e tal, vamos ajudar ali a gente fazer divulgação. Então assim, o que o Adolfo fazia nessa época? O Adolfo pegava, tinha os panfletinhos, né, e aí a gente ia, cara, nunca, não vou me esquecer, pegava os panfletos das festas e a gente ia ali na região, porque na Itas ali tinha, enfim, tem, né, a Unipar, o campus da Unipar, então aí a gente pegava, cara, e a gente ia com os panfletinhos da festa, e aí eu ia nas kitnet, né, dos pombalzinhos, e a gente ia lá e colocava embaixo das portas, os negocinhos, então assim, esse cara foi o cara que começou divulgando festa, o promotor. Enfim, lá em Toledo. Aí, me separei nessa época, tava com uns 23, 24 anos mais ou menos. Aí eu peguei e não tinha mais o que fazer lá, e aí o pessoal me conhecia de Toledo, e aí tava abrindo um pub em Marechal. Dom Diego, o nome do pub. Dom Diego. E aí eles falaram assim, cara, vamos, o Adolfo, cara, ele é negão massa, tava sempre animado, tal. Então assim, vamos fazer uma coisa inusitada aqui em Marechal Cadeirandá. Vamos colocar o Adolfo. Tá com frio não, né? Não, a perninha tá arrepiadinha, tá menino? Quiser de melhor. Tá tudo certo, tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. Aí, cara, o Adolfo pegou e vamos lá, vamos colocar, vai ser uma experiência muito doida. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu não tinha o que fazer, né? Nada pra perder. E vou pra Marechal, cara. Mas assim, tu imagina, então assim, ó, lá, isso há 20 e poucos anos atrás, né? Adolfo e Marechal, cara, baita do negão. No meio da cidade dos alemão lá e tal, e chega o Adolfo. E aí, cara, é o seguinte, o Adolfo, aí era engraçado, eu parecia um morcegão. Porque o pub, ele abria só à noite. E ele abria, por exemplo, assim, quinta, sexta e sábado, sabe? Tirando isso, eu ficava, eu não trabalhava durante o dia lá, e eu ficava só em função do bar. Então eu passava o dia inteiro em casa, porque eu morava com mais 4 meninas lá, tinha uma república assim. Isso, exatamente. E aí o Adolfo ia trabalhar no Dom Diego. E aí eles resgataram uma coisa muito legal, que inclusive na região, na época era totalmente inusitado, que era o hostess, né? Que a gente fala, que é o cara que faz ali, então, cara, aí o Adolfo, aí, né, era um pubzinho bem assim, bem estilo, como vou dizer, tipo uma taberna, é um pub mesmo, sabe? Tipo um pub londrino, assim, certo, né? Parecia que estava em Londres e tal, um negócio assim, mas bem pequenininho, mas era isso. E aí o Adolfo, cara, fazia o quê? O Adolfo ficava na porta lá do pub, aí eu tinha um avental assim, né? Naquela época. Um avental verde. Era tipo, era um avental assim. Faltava só colocar uma kilt, né? Lá. Aí tinha um avental. E aí o Adolfo, meu principal trabalho nesse pub, no Dom Diego, era estar lá e receber as pessoas. Era estar lá e conversar, a galera chegava, e aí ia lá. Então, assim, era um negócio muito, muito doido, porque um negão num pub Marechal, tá ligado? Recebendo porque, né, você sabe, é diferente a cultura do pessoal. Então, eles não têm essa coisa, né? Tinha bar, essas coisas assim, mas não, cada um não sou, né? Chega perto. Agora não, e eu fui pra lá e eu fui fazer esse trabalho. Ótimo. Desculpa te interromper um pouco, Adolfo, mas nessa época existia algum preconceito, cara, relacionado a isso? Você sabe que é um negócio muito doido, que até muitas pessoas perguntam muito pra mim isso. Certo. Como que você conseguiu morar em Marechal? Né? E isso, se hoje ainda existe, tem muito. Tu imagina, né? Então lá atrás. Claro. E aí, cara, eu não sei. É até muito louco. Às vezes quando eu falo isso, você fala assim, tá falando, né? Bobeira, mas não, cara, isso é uma coisa que eu nunca senti assim diretamente. Foi algum tipo de preconceito pela minha questão de pele, por outras questões. Enfim, porque, tipo, eu era uma pessoa tão assim... Eu não sou, né? Vagabundo. Eu sou tão... Que aí eu chegava, a galera chegava tão assim... Eu acho que antes deles terem qualquer tipo de preconceito ou coisa assim, eu já quebrava. Aquela barreira. Quebrava. Porque, tipo, eu ia, abraçava as pessoas. Então, assim, aí eles acabaram... Me adoravam, sabe? E realmente... se eu falar...
que não existe, eu vou estar mentindo, eu sei que existe, né? Tanto é que às vezes quando eu vejo coisas assim, eu fico bem chateado, eu fico bem triste, porque eu falo, putz, cara, né? Eu não sinto, não passo por isso. Será que tipo de preto que eu sou preto diferente, né? Porque né, a galera não tem coragem de chegar. Mas exatamente. E lá em Marechal, cara, então eu fiz muito. Aí a gente sabe que, assim, diretamente eu posso dizer pra você que eu não sofri isso, né? Não sofri. E eu trabalhei durante muito tempo lá. Muito tempo. 8 meses. Por que aconteceu? Aí a gente tinha uma produtora artística chamada Juliana, que inclusive, cara, assim, eu nunca mais a vi, sabe? Mas assim, eu tinha essa produtora lá do Dom Diego, que ela cuidava da contratação das bandas. Então, assim, você vê como que é. Me lembro muito bem. Aí, assim, o top do bar era quando vinha a atração de Cascavel. Então, vamos ter Cibele e Caon. Sabe o Caon, né? Sim. Então, né, a Cibele e o Caon. Então, vai ter tal dia Cibele e Caon, tal de Cascavel. Oba. Rafa e Cadela. Né, era todo o povo que tocava nos botecos aqui. E a gente fazia esse trabalho. E aí, ela que contratava. Aí eu fiquei lá, realmente fazia. E aí eu fazia Cara, eu não sei o que acontece comigo, porque quando eu me jogo assim num projeto ou alguma coisa assim, eu realmente sou muito. Me dou demais, eu me entrego nos projetos que eu faço, eu me entrego nas coisas, e isso é uma característica minha. A tua personalidade. Não é um personagem Adolfo, ou caralho, quer ser legalzinho. Não, eu sou essa pessoa. E aí então eu fazia, era muito legal, as pessoas ficavam muito, assim, impressionadas. O Adolfo tava tocando a banda, aí o Adolfo ia lá no meio, dançava. Ei, cara, é um negócio muito... E aí, essa Juliana, ela recebeu uma oferta de trabalho aqui em Cascavel, um tal do chamado Vitrabar. Não deve ser da sua época. Não sei se você tinha nascido nessa época. Mas o Vitrabar era um bar que tinha no final da Paraná, na bifurcação lá, né? E o Vitrabar ficava do lado do posto. Era todo aquele prédio onde tem várias salinhas ali. Sim. Tudo aquilo era o Vitrabar. E o Vitrabar estava passando por uma transformação. Ou melhor, tinha o Sandro estava assumindo a direção do bar. Porque até então, recentemente ali, tinha acontecido uma tragédia, eu acho que muita gente acompanhou isso, né? Que era de um pessoal lá de Foz, o bar. Ah, certo. E aí, teve uma situação bem triste, que assassinaram uns funcionários, foi execução, né? Foram 4. Sim. Levaram para um terreno baldio ali, execução. Joelharam, os caras, então ficou uma coisa muito ruim, o cara vendeu. Porque aí tava uma coisa bem zoada. E aí a Juliana... ela foi contratada para fazer os artísticos do bar, porque alguém já a conhecia, já sabia o contato que tinha com a galera aqui. E aí, aconteceu uma coisa muito louca. Que aí ela veio pra cá, eles estavam remodelando a programação do bar, aquela coisa toda. E aí ela... gente, eu tenho uma pessoa que vai encaixar direitinho nesse lugar aqui. Porque, cara, o bar era o lugar mais lindo que tinha em Cascavel naquela época. Não tinha, sabe, a galera era muito... E ainda mais com a reforma, com tudo. E ela falou assim, tem uma indicação pra fazer. Legal. Me lembro como se fosse hoje. Isso tem 20 anos atrás, 20 e poucos anos. Aí... não tinha WhatsApp, não sei. Obviamente. Né? Não tinha. A gente não se falava por WhatsApp. Era SMS, olha lá. Ela me ligou. Adolfo, falei, o que foi? Então, tô aqui, cara, tem um tal de Vitrabar aqui, é um lugar muito legal, vai inaugurar. Eu lembro, foi assim, cara, ela me ligou numa terça-feira, um dia assim, e o bar ia inaugurar, tipo, sexta. Pouquíssimo tempo. Ela falou assim, é uma oportunidade legal pra você, que você é um cara massa, tá lá, vem pra cá, fazer uma entrevista com o pessoal do bar. Aí eu falei, meu Deus, cara, não tinha nem dinheiro pra pegar busão lá. Falei, sério, cara? Sim, Edu, vem pra cá, e pra lá. Enfim, peguei, me emprestaram a grana, peguei a tristeza dos campos lá em Marechal e vim pra cá.
E assim, cara, eu cheguei no bar, tava aquela confusão, né, de, enfim, pré-inauguração, aquela confusão toda e tal. Aí, quem me entrevistou foi a Sandra, né, Sandra Beltramin, que ela era irmã do Sandro, certo, que era o dono mesmo do bar. Mas ela tava fazendo toda, né, a parte de contratação e pá. Exatamente. Então aí cheguei ali, batemos olho no outro, o santo bateu assim, ó. Ah, negão, aí eu já conversei. Ó, negão, ó, é o seguinte, você pode começar a sexta. Eu falei assim, cara, eu tô morando em Marechal. Não, mas tá tudo. Enfim, resumindo, foi esse processo, né, de contratação da minha vinda para Cascavel, mas eu já tinha um outro sonho antes de vir pro Vitrabar, em várias situações, né? Na noite, inclusive, aqui em Cascavel, que nós já vamos chegar nessa parte, claro, que é uma coisa também que revolucionou e mudou a minha vida depois disso, né? E aí, eu vim pra cá, comecei a trabalhar. Uma amiga minha de Toledo morava aqui em Cascavel. Aí ela falou assim, Adolfo, cara, não se preocupa, você vai morar perto da prefeitura ali. Fica aqui na minha casa, né? Um período que você precisar. Mas, enfim, cara, estendeu a mão pra mim de uma forma assim muito... Inclusive, eu tenho contato com ela mora em Toledo. Até hoje, ela acompanha a minha história. Legal. Vibra com cada conquista, com cada coisa que acontece. Ela comenta a coisa, ela fala assim, Adolfo, parabéns. Então, sabe, uma pessoa ali, cara, que não tem palavras. E aí, comecei na loucura do tal do Vitrabar. Jesus, cara. Então, assim, eu tava em Cascavel. Eu estava em Marechal, né? E, de repente, eu estava em Cascavel. A dimensão, pessoas, lugar, movimento, né? Mas uma coisa, cara, que uma das chaves ali minha em Cascavel, né, nessa situação toda, nessa época, foi a questão que ali a essência do Adolfo, que eu tenho até hoje, ela tava lá atrás. E eu fazia um trabalho excepcional. Porque, tipo, lidar com pessoas, estar no meio do vucu-vucu. Sabe assim, quando eu já fiz vários tipos de trabalho na vida, certo, mas a satisfação que eu tenho de estar, de fazer, de promover, de ter contato com pessoas, é fora do comum. É o que te deixa feliz. Exatamente. E talvez por eu estar nessa plenitude, né, eu acabo exercendo de uma forma muito legal, porque aquilo lá realmente está me fazendo feliz naquele momento, e aquela coisa toda. E aí eu fiz um projeto, falei, cara, no Vitrabar. Que legal. No Vitrabar, fazendo, né, o domingo bombava, era loucura, era na época, tinha arguile lá, naquela época, e assim, cara, aquilo pra mim era um negócio diferente, eu nunca tinha visto arguile, porque os árabes que trouxeram, que era de um árabe, né, enfim, mesmo ele não tava mais ali, mas igual, né. Era uma época totalmente... aí na época tinha o Rapa Nui. Sabe o que é Rapa Nui? Faço ideia. O Rapa Nui é onde é o 500 hoje ali, em frente à BL. Que era também de um turco. Antes de pôr, o Rapa Nui é coisa... Enfim, era nessa época que tinha o Rapa Nui, que era um bar, tinha uns bangalô, era ali onde é o 500 hoje. Mas enfim, então eu fazia esse trabalho lá no Vitrabar. E ali, cara, eu conheci muita gente mesmo. E uma coisa que eu fazia, que eu trouxe, assim, também aqui em Cascavel, que era uma coisa que a gente, né, que era bem bacana, assim, que aí o pessoal, o que acontece? Lá naquela época, era o final da Paraná, então os carros, era mão única, desciam, mas podia descer a Jorge Lacerda e podia ir, continuar pela Brasil, né? Não tinha, que agora ficou mão única, não pode, mas antigamente você fazia isso. Essa dobra. Então, aí o Adolfo, cara, olha só. Aí o Adolfo ficava, aí atrás ali, né, que tem um posto, tudo, mas atrás ali tinha uns estacionamentos, né? Então, a minha função principal, tirando essa questão de fazer como hostess lá no Vitrabar, de receber as pessoas, uma das minhas funções principais era falar para as pessoas o que estava rolando no bar, o que estava acontecendo. Fazer divulgação boca a boca. Exatamente. E como eu fazia isso? Como lá não tinha fluxo, porque você vê aqui, né, na Paraná aqui, as pessoas estão caminhando, né? Estão ali escrevendo onde vai. Mas lá não se andava lá no final da Paraná. Sim. Você andava de carro, claro, né? Aí o Adolfo criou uma forma de abordar. Já que eu não conseguia abordar as pessoas, eu abordava os carros.
Então, aí o que aconteceu? O Adolfo tinha lá umas convitinhos, né? Uns negocinhos, umas consumação, umas bonificação, qualquer caralho que é. E eu ficava lá. E aí então o Adolfo pegava, seguinte, hoje vai ter tal coisa, tarará. Aí eu já pegava naquela loucura toda, na Paraná. Aí eu, mas assim, tem vaga ali. Então eu ficava tipo quase que um flanelinha, porque aí eu pegava e fazia, eu fazia. E aí, caramba, detalhe, né? Eu tinha um uniforme, eu tenho até foto até hoje. Aí era um terninho, pá, então a nega era preta, era alinhado. Bem lindo, que eu sou dessa parte. Aí, então os caras, sim, então, aí eu já fazia assim, vem, eu já colocava pra cá, entra lá e tal, e dava. Então meu trabalho foi esse. Durante algum tempo. Foi basicamente uns 1 ano e meio, quase 2 anos que eu fiquei lá. Show. Porque também aconteceram coisas bem difíceis, né? Claro. Lá no bar também. Né? Esse meu chefe, ele foi também assassinado em Foz. Não, um negócio lá. Aí o pessoal fala assim, cara, Adolfo, eu acho melhor você arrumar outro emprego, porque senão... Mas enfim, aí entraram outros sócios, acabou, né? Mas nesse meio tempo, aconteceu uma coisa muito louca. Que eu tava trabalhando, fazia isso e tal. E aí meu trabalho acabou se destacando, né? Se destacou aqui nessa parte ali. E aí eu fui descoberto pela família Carles. Grande Marcelo. Eu fui descoberto, né? Nesse meio tempo ali, que eu fazia esse trabalho pela família Carles. Mas, aí eu recebi uma proposta, enfim, um convite, né? Pra conversar. E eu realmente não estava muito feliz, assim, lá mais no bar, por conta de várias coisas que estavam acontecendo. Sim. Principalmente essa questão, né, do cara lá, que, né, deu essas coisas ruins. E aí eu fui convidado para uma reunião na BL, enquanto eu trabalhava lá. Quem me descobriu, né, ele vai adorar isso, mas foi o Marcelo que supostamente me deu essa oportunidade de trabalho de uma posição mais elevada por conta de BL, aquela coisa toda. Mas eu preciso fazer uma revelação aqui pública. Perfeito. Uma revelação pública. Vamos lá. Antes de Marechal, antes de vir para Cascavel, um monte de coisa e tal, eu já conhecia a BL, né? Eu já tinha vindo em um evento na BL, enfim, já tive oportunidade de vir na BL antes de tudo isso. Já tinha vivenciado esse contato? Na BL, sim. Né? Inclusive, minha filha era pequenininha, eu vim para Cascavel. E aí, pequenininha, bebê, eu tava lá. Aí, eu vim na BL e aconteceu um negócio muito doido. Quando eu pisei naquele lugar pela primeira vez e eu olhei assim, eu lembro que o teto era tudo umas plaquinhas de acrílico e pegava uma luz negra e eram umas plaquinhas verde neon. Legal. E eram, cara, aí eu olhei aquele lugar e falei, cara, eu nunca tinha entrado num clube. Magnífico. Tão lindo na minha vida. E olha que eu morei em São Paulo, na minha adolescência, né? Eu frequentava clubes, inferninhos em São Paulo, adolescente, né? Onde eu moro em Toledo, nossa. Mas enfim, e aí eu fui pra BL e aí fiquei encantado. E aí o que aconteceu? Na época eu me lembro muito bem, nunca vou me esquecer. É uma pena que eu não devo ter mais esse e-mail. E aí eu mandei um e-mail pra BL, falando, né? Da minha satisfação que eu teria de poder, às vezes, contribuir com alguma coisa, fazer algum trabalho, divulgar, fazer qualquer coisa. Ligar valor. Nunca me responderam essa cara. Cara, eu nem sei se visualizaram esse e-mail, cara. Não visualizaram. Não me responderam, cara, Cagaram pro meu e-mail. Será que chegou? Não sei, cara. Porque você vê, na época, acho que a gente não tinha como fazer coisa. Então era assim, você mandava um e-mail, era umas coisas meio doidas. Você fax, qualquer coisa. Menos, né? E aí, cara, eles nunca me responderam. Aí quando eu tive essa oportunidade que ele me mandou uma mensagem na época, né? Falando, vamos conversar? Eu falei, agora você quer neguinha, filha da rua. Mas assim, foi muito louco, porque eu não consegui, na hora, cara, que ele mandou mensagem, aí eu falei, então agora você quer. E aí eu fui lá, né? Claro. Só que, é claro, isso foi em 2013. Foi em 2013. Mais de uma década, né? Quase duas, né, lindo? Eu mimei, porque nós estamos em 2023... 10 anos, né? Sim, 10 anos. Mas é por aí. E aí, cara, aí o que aconteceu?
Ele falou, ó, Adolfo, cara, a gente tem, né, a Biel tava numa situação bem difícil, tá? Eles estavam realmente, assim, muito difícil mesmo, na questão de movimento, na questão de, né, e eles queriam realmente trazer algo novo para ver se dava um up na situação. Então, eu não imaginava, eu só estava no encantamento de BL, tanto é que na época, assim, eu nem ia ganhar tanto a mais, assim, que eu tava no Vitro, enfim, aquela coisa. Mas eu falei, cara, Uma oportunidade. eu acho que é isso, e acabou, e vamos, e não sei o que lá e tal. E aí, cara, aconteceu o seguinte, né, eu peguei e aceitei, né, a oferta de ir pra lá, mas foi um desafio, uma coisa muito louca, porque realmente, né, tava bem difícil. Aí, claro, na época tinha o Guga, né, que era o primo dele, que era gerente também. Aí tinha ele que ficava lá também, né. A Diva tava bem doente, inclusive, na época, né, ela tava, assim, não ficava, não tava em tratamento, né, médico. Então ela não tava ali muito à frente do negócio. Mas aí tinha o Paulo Carlesso, né, que também, né, o tio dele, enfim, ficava ali. E eu encarei, cara, o desafio. E aí foi onde eu entrei nessa nave mãe dessa loucura Que te impulsionou, inclusive. chamada BL, né? Que realmente eu falo pra todo mundo que me pergunta, né? Que às vezes assim, fica uma coisa meio estranha. Ai, você saiu. Cara, ninguém. Quando, né, eu encerrei o meu ciclo em 2016, que a BL encerrou também as atividades, né? Porque ela completou 40 anos no dia 11 de setembro de 2016. O último evento foi em dezembro, né? E aí, dia 1º de janeiro de 2017, já não existia mais a BL, que na verdade é até incrível, eu tenho que falar isso, porque quando encerrou a BL, eles nunca falaram que eles não tinham pretensão nenhuma em voltar o projeto BL, o nome BL, tá? Tem isso. Isso não tava. Não, eles nunca eles falavam que não queriam, que foi um ciclo. Era o fim. Isso. Era o fim. Eu tinha uma satisfação, né, e eles também. A Biel, né, claro, quando ela foi fundada, era na Pio 12, ali do lado, onde tem aquele restaurante de japonês, que não tem, que é, isso, era ali, a Biel começou ali, aí depois que eles construíram todo o projeto, tudo na estrutura do prédio, onde é a Rua Paraná 4000, onde é até ali hoje. Mas a Biel já foi restaurante, a Biel já foi... Eu tenho até prato da Biel, né, porcelana, que eu ganhei da Jimmy, enfim. Então... Passou por vários processos, né, Adolfo? Eu acho que... quando você fala de Biel, muita gente fala assim, cara, mas já foi... Sim, já foi restaurante, né, tinha café, enfim, tinha um monte de coisa. Mas eles sempre colocaram essa coisa glamurosa da Biel, né? Porque a Biel realmente sempre teve essa coisa de glamour, aspecto, né? a coisa da assinatura, do cartão Gold, né? Dos associados, né? Certo. De você poder ir e tinha que ir de sapato social, camisa, né? Era assim, não na minha época, já era outra coisa, mas quando começou. E aí, então, como eu falei, quando encerrou a Biel em 2016, que aí existia um projeto da Hell, que abriu a Hell, né? Que aí era uma outra casa. E aí até fui convidado, se eu queria continuar ali. Falei, o meu ciclo vai encerrar junto. Né? Eu acho que foram 13, assim, quase 13 anos, né? De trabalho, de coisa e tal. Eu falei 2013, né? 2013 o início. Não, 2003. 2003. Errado, então. Eu falei errado. Desculpa, tô pensando, não, 2003 quando eu entrei. 2003. Então, nós estamos em 2020, 20 anos. 2 décadas. 2003. Saí em 2016. Que aí foram 13 anos de Biel. Certo. 13 anos que você vivenciou. Que eu fiquei lá intensamente. Que eu vivi intensamente. Que aquilo ali pra mim foi uma escola pessoal, uma escola profissional, pessoal, resiliência, paciência, né? Várias experiências. Porque assim, eu aprendi muito com... Cara, a Diva é a mãe, né? Pra quem não sabe, a Diva é a mãe do Marcelo e o Paulo Carlesso é o tio, né? E a Diva que fundou a Biel, o Marcelo era criancinha quando, né? Ela, né, com o ex-marido, pai do Marcelo, eles que idealizaram a Biel, que inclusive eu vou até falar pra vocês, tá? Diz que a Biel, é um negócio doido, a Biel, ela foi idealizada num rolê da mãe e do pai do Marcelo na Itas Drinks, em Toledo. Porque a Itas é mais antiga do que a Biel.
Claro, agora ele se encerrou, já faz algum tempo, né? Fechou. Mas assim, então, eles foram numa ida pra Itas, que eles, opa, né? Ah, legal, vamos fazer alguma coisa. E aí, então, né? Porque o tio do Marcelo Paulo, ele entrou depois no negócio. Show. Porque depois, enfim, o pai e a mãe dele se separaram, ele foi embora, enfim, ficou aquela coisa toda. Mas, na verdade, quem idealizou foi a Diva e o pai do Marcelo. A ideia partiu desse... Sim, Biel, sim. Aí eu sei toda a história, eu sei o que significa Biel, a palavra. É uma palavra francesa que significa engrenagem, né? Como se fosse uma biela, que a engrenagem, ela, né? Ela se junta uma na outra e faz a coisa acontecer. É um negócio muito doido. Show. E a minha admiração, né? Tirando pelo que eu tenho pelo Marcelo, mas a Diva é uma pessoa que realmente eu tenho muita admiração por ela. Eu até falava, pra mim, eu considerava ela como se fosse minha segunda mãe. Minha mãe branca, eu falava. Porque ela é uma pessoa, né? Sempre uma pessoa, assim, muito correta, né? Porém, assim, muito dura também. Então, quando eu fazia coisas boas, eu recebia elogios. Mas quando eu fazia coisas erradas e ruins, eu também levava puxão de orelha, muito. Justo. Então, eu cresci muito estando ali no meio. Já engoli o choro várias vezes. Sim. Já tive vontade de sair correndo pelado na Brasília e não voltar mais, né? Mas, cara, então... E essa mulher, ela não está mais ali diretamente nos negócios, né? Quem assumiu tudo. Mas é uma pessoa que, se eu comento, eu passo... Se você abre o Instagram dela, você vai ver ela divulgando BL. Ainda hoje? Ela divulga os eventos da BL, ela faz as coisas da BL, no sentido assim, ela de vez em quando ela vai lá, dá umas organizadas, porque ela assim é a rainha da organização, é uma mulher muito organizada, enfim, eu tenho muita admiração por ela. Mesmo, às vezes eu tinha um pouco de raiva também em algumas situações, mas eu só tenho coisas boas porque ela é uma pessoa incrível. E eu fico impressionado com ela, que você vê, é uma pessoa que fundou a BL, entendeu? E está até hoje ali envolvida. Porque você pode ter certeza que ela faz coisas, eu tenho certeza que tem coisas que o Marcelo vai fazer ali, ele até deve pedir opinião para ela. Enfim, ela é muito, muito antenada nisso tudo. É um legado, né? E incrivelmente, cara, até preciso falar uma coisa também que eu gostava muito. A mãe da Diva, a Dona Rosa, né, que é a mãe da Diva, ela também era uma pessoa, ela morreu, acho que morreu com 91 anos, né? E aí ela morava, né, ali na Paraná, num prédio ali e tal. Então às vezes eu tinha que ir lá, levar coisinhas pra ela e tal. Então assim, coisas, né, que eu fazia toda uma correria de BL, de coisa. E aí eu tinha que levar coisas pra ela lá. E aí eu chegava lá, cara, senhorinha de 80 e poucos anos, quase 90, perguntando, como foi o movimento esse final de semana? E a atração foi boa? Cara, assim, aquela preocupação. Incrível como essa mulher, a vozinha, ela era muito assim, cara, incrível mesmo, de verdade. E isso tudo, como eu falei pra você, foi um legado. Então, eu cresci nesse meio. Eu cresci numa empresa muito organizada, que tinha uma estrutura de tudo. Então, aquilo pra mim, eu vivia aquilo, né? Certo. Eu respirava BL, eu fazia tudo que era em função pra BL, né? Então, pra mim é isso. E as pessoas aí que aconteceu, né? Como eu falei, nessa época a gente divulgava ali, panfleto, levava um convitinho de consumação, bababá, né? A gente não tinha WhatsApp, era um outro trabalho. Perfeito. Então a gente fazia festas temáticas, toda semana a gente fazia coisa. Abria sexta e sábado, por exemplo? Sexta e sábado abria. Aí tinha oficina café do lado também, né? Ali onde é o Hooligans, né? Certo. Então tinha oficina café, os Hooligans. Enfim, então... foi um processo exatamente, de longo prazo, né? De longo, foram 3 anos muito intensos. E aí o Adolfo se fantasiava, o Adolfo, vai ter a Páscoa, não sei, aí colocava lá, colocava o Adolfo de coelhinho da Páscoa rosa, o Adolfo ia pra rua, aí tinha as Bieletes, que ia comigo, aí a gente fazia os trabalhos nas faculdades, a gente tinha um roteiro que a gente ia semanalmente para fazer divulgação, e era panfletagem. A gente divulgava com panfletagem. Até uma coisa muito doida que eu tava conversando hoje sobre isso, sobre como mudou a forma que a gente tá trabalhando na noite, ou melhor, né? A cena musical. A cena, pessoas, muito rápido, tudo. Né? Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Tipo, hoje em dia, por mais que a gente tenha acesso às informações, aos eventos, ao mesmo tempo é tudo muito descartável. Claro.
Entende? Quando a gente, naquela época, a gente fazia um enredo todo e as pessoas, vai ter tal festa na BL. Eu lembro que a gente viu o Adolfo lá não sei aonde com as meninas de tal coisa. Vai ter tal... Entendeu? Hoje em dia fica meio banalizado. Hoje em dia tem pessoal que fica ali, não tô falando pra você que não funciona, porque até então a gente precisa disso. A gente tá num mundo, numa globalização toda. Sim, claro. Mas Pessoas precisam de pessoas. é muito descartável. A gente divulga ali, uma pessoa publica um post, um negócio, mas assim, quando já passou e não tem aquela... Eu confesso pra você que aquele glamour que a gente tinha, ou melhor, que eu fazia, não existe mais isso hoje. E mesmo que a gente tente resgatar, é diferente, porque é tudo acontecendo muito rápido, então você precisa... É muito mais casa, muito mais concorrência também, no sentido de mais opções para os clientes. Então, é isso. O mundo acabou mudando muito rápido também, essa globalização fez com que a informação chegasse muito mais rápido para as pessoas, né? Às vezes aquela pessoa que vai num evento num sábado, no próximo sábado ela já não quer ir naquele evento, quer ir em outro, ou às vezes não tá na cidade. Exatamente, As pessoas acabam consumindo hoje praticamente a informação e o conteúdo muito rápido. Exatamente, é bem isso aí. Então, eu digo para você que, né, realmente o que fez a grande diferencial na minha vida, na noite em Cascavel, com certeza foi a BL. Perfeito. E até hoje isso tá muito presente na minha... Por mais que eu esteja em outro projeto, em outra casa, voltei, né? Até porque depois que a BL encerrou, aí o Marcelo até abriu o ponto 41, teve a Hell, né? Certo. Que eu não me enquadro, não me identifiquei com o projeto. Falei, realmente não quero dar um tempo mesmo pra minha cabeça. E aí, depois ele até abriu o ponto 45, né? Certo. O bar também, que aí ele me convidou pra, vamos fazer algumas coisas aí e tal. Mas então eu não era, né, não tinha aquela intensidade de BL. Mas você participou, né, de certo? Participei, eu divulguei, trabalhei muito com ele também no ponto 45. Foi um bar incrível, eu diria, deve vencer essa experiência, acho que em algumas vezes do teu lado. Cara, várias, né, várias festas. Foi, mas assim, e vou te falar, cara, e vou te falar um negócio, né? Cara, a gente era um caso de amor e ódio, assim, eu e o Marcelo, entendeu? A gente, ao mesmo tempo que tava se amando e tava se odiando, mas assim, uma coisa bem saudável. De qualquer forma, ele sempre foi muito exigente comigo em relação a muitas coisas, no sentido da gente fazer o nosso trabalho ali. Certo. Né? Mas era um caso de amor e ódio, assim, um negócio muito doido, sabe? Então, às vezes assim, a gente tava se amando ali. E às vezes o cara queria me matar, sabe? Essas coisas assim. Mas, é isso. Então eu fiquei lá com ele, no ponto 45, né? Sim. E aí aconteceu muito essa situação né, depois encerrou, né, novamente a Hell. E eu não acreditei que realmente o projeto de BL fosse voltar. E realmente voltou, né? Certo. Mas incrivelmente, assim, né, não até... você vai falar, não, cara, o Adolfo, né, foi um ciclo, foi massa. Hoje você já se desvinculou, você diria, Adolfo, pra quem já te conhece, não te conhece, quando chega no Adolfo, porque fala no Adolfo se remete muito, né, a essa experiência do teu passado, que foi o que te moldou, né, pra você chegar onde você está hoje. Sim. Mas hoje você, falando pelo Adolfo, você se desvinculou disso. Como que funciona? Cara, então, eu claro, quando eu saí, porque quando encerrou o ponto 45, né, e tudo, e eu falei, não vou mais, não quero, noite pra mim já foi, né, já tô tiozinho, tá velho, não vou mais, não quero mais guardar energia pra isso, essa loucura, chega de tal. Mas assim, aí eu acabei fazendo outros trabalhos, né, porque até então eu também trabalho com evento, né, muita gente já ficou louco com o negão da tequila, né. Perfeito. Tequileiro insano. Alucinado. Que inclusive eu comecei a fazer um negócio de tequila quando eu estava na BR mesmo, que a gente tinha que fazer uma festa de tequila lá. E os tequileiros que ia vir de Curitiba ia custar muito. Assim, aí, não, cara, você não quer. Vai lá. Aí eu vou marchar. Não, nunca fiz isso. Não, mas sabe, você vai lá. Dá tequila pro povo. E aí o Adolfo começou numa festa, né? Que inclusive se tornou um dos meus principais trabalhos. Porque eu comecei a trabalhar para várias empresas, várias empresas de formatura, corporativos. Exatamente, muita coisa, né? Enfim, mas aí, como eu estava falando para vocês, então aí eu realmente saí ali do ponto de vista, né? E voltei para fazer outras coisas, fui pro comércio,
veio pandemia, aí enfim, antes da pandemia né, entrei na Elemento Puro, né, negócio de suplemento, então comecei a viajar para fazer né, também ali com pessoas e tal, fazer as experiences de degustação em academias, um monte de coisa, viajei, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, me fora da noite. Isso é um caso bem engraçado, né, Adolfo? Porque você é um cara que tem várias personalidades, né? Nós tempo que você era um cara que tava virando pequeno numa época, né? No meio da confusão, no meio da bagunça. Até certo momento você mudou drasticamente no sentido de continuou se relacionando com as pessoas, mas dentro da academia. Dentro da academia, cara. E no meio dos maromba, né? E automaticamente também eu ia muito treinar também, né? Então, claro, naquela época né, eu não tava assim, mas eu tava, então eu me achava. Aí, então assim, eu fazia o quê? Aí eu fazia o quê? Aí o Adolfo fazia, como você falou, né, não tava na academia durante o dia, dando né, degustação de whey, e à noite tava lá de legzinha, fazendo os meus shows de tequila, enfim, então era isso, né? E aí, voltando à sua pergunta, respondendo a sua pergunta, veio a pandemia, e aí, enfim, aí foi onde tudo começou a loucura, no sentido de né, meus trabalhos como com o evento tiveram que parar, academia, meus trabalhos de Elemento Puro não podia fazer experience porque você não podia fazer ação de degustação com ninguém. Então a minha profissão, minha função né, de trade marketing na empresa foi extinta. Certo. Então eu acabei né, sair da Elemento Puro, parei de fazer meus eventos com tequila porque eu não podia fazer na época. E aí, meu lindo, acabou restando que eu falei, cara, e agora? Que parou tudo? Qual o caminho? Evento que eu fazia, né? Então aí onde eu comecei, aí eu recebi uma proposta do pessoal da Brazuca, né? Enfim, roupa e tal. Então eu falei, cara, eu vender roupa, ai meu Deus, né? Mas enfim, já era um cliente que eu tinha de ir lá, fazer uns provadores, mostrar look e tal. E aí um amigo meu falou assim, Adolfo, cara, esse negócio aí, essa pandemia, esse negócio desse lockdown, isso não vai parar tão cedo, cara. Você vai ficar esperando acontecer alguma coisa pra você, né? Ou vai se virar. Se eu fosse você, eu aceitava a proposta dos caras. Eu falei, sério? Sim, vai lá. Aí realmente não teve outra, entrei lá na Brazuca. Fiquei 1 ano lá, trabalhando meio que de porta fechada, aquela coisa toda, né? Vendas online. Aí eu fazia, entendeu? Aí o meu trabalho com a internet deu uma expandida, porque aí o Adolfo ia lá, mostrava as roupas, ficava na frente do espelho da loja, mandando pra cliente, porque a gente não podia estar na loja, mandava condicional, e aí de repente fecharam o restaurante, fechou todas as coisas. Aí, tipo, não podia também, o povo não podia comer. Cara, que época louca. iFood, né? Era só. Foi onde o iFood explodiu, né? Óbvio, né? Porque. E aí. Tem uma história até, desculpa te contar. Pra quem não sabe, tem uma história muito legal do iFood. Que na época da pandemia, pelos cálculos que eles fizeram, eles cresceram em torno de 1 década. 10 anos. Cara, eu acredito, porque só se falava em iFood. E aí, eu me lembro que na época era assim, aí as empresas, os restaurantes, né, viam fazendo já algumas coisas para Brasil. E aí, Adolfo, cara, se eu te mandar aí, ó, um prato de comida, eu vou te mandar um lanche, você mostra no Instagram pra mim? Pra permuta, né? Cara, eu, né, fudidaço, sem grana. Falei, cara, opa, comida. Com certeza. Eu vou comida, manda. E aí, e você vê como que é. E essa loucura, esse Adolfo, eu também ali. E aí, galera, recebi aqui pra gravar e tal. E aí as pessoas foi expandindo. Então, aquilo foi cativando. Então, assim, eu falo aqui, pra quem quiser ouvir isso, né? Que, cara, se não fosse isso, porque teve situações de eu não tenho, cara, não tenho o que comer, não tenho o que comer hoje. Não tenho tal coisa, entendeu? Porque realmente eu fiquei numa situação muito difícil. E com uma filha, mais 3 cachorros, e aquela coisa toda. Então o Adolfo que partiu pra internet se virar, né? Estava na Brazuca também, fazendo as coisas. Então foi tudo que começou a acontecer, e aí eu fui pro comércio, realmente, saí da noite, de verdade. E nesse meio de tempo, aí a coisa né, começou a acontecer de novo. Aí eu comecei a fazer muita coisa de marcas, né, internet, Instagram, e bababá. Meus cachorros começaram a trabalhar para a empresa de ração, para ganhar comida. Nossa, e aí foi. Até os cachorros. Sério, que legal. E aí, o Adolfo pegou e
trabalhei muito, tava trabalhando bem forte, voltou com os meus eventos também, de tequila, aquela coisa toda e tal. E nesse meio tempo aí eu recebi uma proposta para trabalhar no shopping, que é na Mr. Cat, que é uma loja, uma franquia, né, de calçado. Legal. Que era um cliente meu também de internet. E eu falei, vou entrar para ficar 3 meses, que era novembro, dezembro e janeiro ia ficar. Entrei para ficar 3 meses, não achei que fosse conseguir ficar trabalhando no Shopping 1 e acabei saindo com 6 meses. Mas eu saí por conta de uma proposta que eu recebi de uma casa que estava abrindo aqui em Cascavel. Né? Então é aí que, nesse ponto que eu vou falar para você, que você exatamente, que você falou, como que você se desvinculou na noite e de BL, né? Sim. Foi justamente por conta disso que eu recebi uma proposta, né? Foi até uma coisa muito doida, assim, porque aí os caras... Você não esperava? Não esperava. Eu acho que a sua pretensão, Adolfo, seja bem sincero, não era voltar pra noite. Não era voltar pra noite, Acho realmente. que você não tinha isso Não tinha. Fiquei, não posso dizer pra você, magoado com a noite, mas assim, eu tava cansado, falei, cara, eu tô cansado. Muitos anos, eu né? não mais fazer isso, chega. E aí, tô lá no shopping, né, já tava com 6 meses que eu ia pro shopping lá, trabalhando e tal, né, feliz, muito feliz. Acabei, né, me doando nesse trabalho, que foi bem legal, mas falei assim, cara, mas isso aí, não quero ficar, né, nesse processo no shopping, assim, eu quero fazer, chega disso. E de repente, recebi uma ligação, né, do diretor artístico do Arena. Arena Lounge? Do Arena Pub? Do Arena Lounge, porque até então eu já fiz negócio, eu já fiz trabalhos pra eles de tequila e tal. Certo. Aí eu falei, cara, o que esse, né, o Loisa comigo? Aí eu falei, o que esse galo quer comigo? Não, Adolfo, cara, a gente quer conversar contigo. Tem uma proposta pra você e tal, um negócio bem... Aí, ó, vem aqui onde era o antigo Bangai, né? Pra quem lembra do Bangai, era um baita. Isso, sensacional. Começou como um restaurante asiático, Eu né? diria que era um Bonivilla na atualidade, só que com música ao vivo, vários artistas nacionais daquela época que faziam muito sucesso na cena eletrônica. Era incrível. Cara, exatamente. Tanto é que eu fui na inauguração do Bangai na época. Perfeito. E era um lugar, assim, fantástico. Trazia muito aquele glamour também, né, Adolfo? Aquela ideia As carpas, né, andando no chão, e você pisando nas vidas, como que é? As carpas andando, e aí cascata do lado, e aí você pisando no vidro, com as carpas embaixo. Era um negócio muito glamouroso, né? Peixes embaixo. Não era pra pôr, mas assim, né, era pra uma classe mais elite, né? Claro. Que essa classe elite era bem público de BL, inclusive, né, e tal. Certo. Mas aí, Adolfo, vem aqui, que a gente tem uma, né, aqui no antigo Bangai. Falei, tá, beleza, cheguei lá. E aí, cara, eu já pisei lá dentro, assim, tava tudo em obra, né, e tal. Nossa, Não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Não, ó, Adolfo, então, é o seguinte, cara, ó, a gente tá, né, entre várias pessoas, assim, não tem uma outra pessoa que a gente consiga imaginar fazendo esse trabalho. Tá, mas o que é? Não, ó, a gente tá inaugurando, enfim. Até eu vou falar aqui, né? Já que é sem vamos falar as coisas. Sem preconceito. Então, só. Aí. Desculpa te interromper, Adolfo. Só pra falar bem a sinceridade pra galera. Galera, pessoal que vocês que estão nos assistindo, tá? Todo entrevistado que vem aqui, a gente deixa aberto, tá? A voz aqui, ele pode falar, se expressar da forma que ele quiser. Então aqui nós não temos barreiras, não temos preconceitos, tá? Não importa se é negão, se é bicha, se é travesti. Todo mundo é bem-vindo aqui. Esse é um programa totalmente liberal, porque Legal. Aqui a gente tá para agregar valor, agregar conhecimento, gerar transformações, inclusive ser fonte de inspirações para outras pessoas. Que legal. Então isso aqui realmente é dos bastidores para o palco, tá? Então é isso. Tanto é que eu cheguei aqui, né? Eu perguntei pra você, pô, tem algum roteiro? Adolfo, cara, o roteiro é a sua vida, é você. É a sua você trajetória. fala o que realmente a coisa acontece. Perfeito. Ponto. Legal. Tô adorando estar aqui trocando esse Show. esse bate-papo com você, meu amigo Kela, né? Conheci 12 aninhos. 15 anos, né? Enfim, então vamos lá. Aí eu recebi essa ali, né? Enfim, fui até lá. E aí eu descobri que o pessoal ali, né, que tava abrindo, que tava reformando, tava
abrindo uma casa, que inclusive já tinha até nome, né? O Mob. Uma casa noturna. É, uma casa noturna, Mob Club, ali onde era o Bangai. Que quando eu entrei, eu já vi que foi totalmente caracterizado com o que era o Bangai. Porque até então o Bangai, ele Remetia muito. era um lugar né, asiático, então tinha os Buda, tinha as estátuas douradas na porta, era um negócio bem, né? E aí tudo aquilo tinha sido descaracterizado. Pra quem não sabe, o Bangai era um restaurante, né? Asiático. Isso, com sushi. que aí depois ele se tornou um bar balada, né? Tipo É como se a pessoa chegasse no restaurante, já fazia o jantar dela. Aham, isso, Já ficasse esperando É, pra balada, é. depois pela madrugada. Como que é o nome lá em Foz, como que é o nome daquele lugar lá? Qual? Aquela que tem, que é um restaurante também, que é 360 vibes. Não, o outro lá. É um outro que tem lá também, que é mais ou menos essa pegada que era do... Taj Foz. Isso. O antigo Taj Foz. Isso, era estilo Taj, né? Claro. Aquela coisa que chegava lá, glamour, comia, né? depois Legal. virava... E era mais ou menos isso. Enfim. E aí o cara... Ó, Adolfo, mas é o seguinte, ó. Falei, mas como é que... Aí, não, aí eu descobri, né? Aí eu até então não sabia. Conhecia o Uni, né? O Wilson. O Uni. Grande Uni que já veio aqui. inclusive. Exatamente. Então, eu o conhecia assim, de trocar uma outra palavra com ele, porque eles me contrataram para tocar para fazer o negócio do Arena de tequila. Eu, né, fiz vários lá já. E aí que eu fui descobrir que... Mas não tinha muito contato pessoal. não tinha. Eu conheci ele nesse dia, assim, né? Que eu fui fazer essa entrevista. E aí ele falou, olha, Adolfo, cara, a gente tem uma proposta pra você. Né? A gente quer o Bangai, ou melhor, o antigo Bangai, o Mob. Ele tem tudo a ver com você. A gente quer muito, assim, essa sua energia, essa sua coisa que você trouxe pra noite durante muitos anos aqui em Cascavel. E aí a gente quer que você gerencia pra nós a casa. Aí eu falei, pá, caralho. Ali já foi explosão. Aí eu, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso de novo na vida? E aí, eu falei, mas tem data para inaugurar? Não, a gente não tem data ainda, tá? Mas a gente tá só, vamos primeiramente ter um gerente, ter uma equipe, depois a gente colocar como vai ser, o que vai acontecer. E aí, beleza, faz uma proposta e tal, pra eu poder sentar e pensar. E aí, cara, eles, né, aí por isso eu fui numa sexta, né, numa quinta, aí na segunda-feira o cara já mandou no meu WhatsApp ali, né, o meu salário supostamente e tal. E aí, o Adolfo... Se transformou. Eu me transformei. E aí, quando você fala a palavra gerente, é um negócio muito doido, né? Porque quando eu tava na loja, eu tinha uma responsabilidade de vender, de bater meta ali, atender o pessoal. Acabou. E aí eles, não, Adolfo, a gente não vai mudar, a gente quer essa pessoa, a gente quer esse Adolfo. Tanto é que você tem os seus publi, você pode continuar fazendo, você vai ter que estar aqui de tal hora. E aí o Adolfo, na maior inocência, ele vai matar. O Adolfo, ai, nossa, glamour. Sabe como você romantiza? A ilusão. Não, você romantiza uma profissão. Certo. Né? Aí você fala assim, nossa, cara, eu vou ser gerente de uma balada, vou ganhar pra caralho. Vou ganhar bem. E todo mundo vai estar lá, e eu como gerente, né, pá. Aí o Adolfo vai voltar assim. Nossa, cara, de repente o Adolfo volta, né? Nossa, tava fora da noite. A Fênix, né, surge da cena. Voltei assim, pleno, lindo, né? Gerente da balada. Mas assim, o que acontece? É muito incrível todo o processo. Porque a gente fez um mês agora. A gente inaugurou no dia 9 de junho. Fez exatamente um mês agora em julho. E assim, um grupo que já tem outras casas, né? O Uni, não sei se você já deve ter falado isso aqui pra vocês, mas ele já tem o Arena Lounge, o Arena Pub, Cult, né? O Cult lá na esquina, com Cascavel Conveniência. Aí o Adolfo falou assim, cara, estou entrando pra um grupo que já tem casa, então é uma estrutura legal. Então assim, cara, mas aí, meu amigo, como eu falei, eu romantizei essa função. Porque eu imaginava assim que eu viria como gerente de uma casa. E o gerente, ele não é apenas o gerente. Ele não carrega só a função gerente. Não é uma única coisa. Não.
junto com essa função, As variáveis. vem várias outras coisas. Show. Vem uma carga de coisas, assim, que eu tive que, vários dias eu falei, cara, Uma demanda será que eu vou grande. conseguir lidar com isso? Será que eu vou conseguir? Porque aí é sócio, é gente, é cliente, é funcionário, e mais ainda, né, como você perguntou antes, a minha imagem vinculada a um outro clube, que é muito forte. A minha imagem vinculada a BL, que é muito forte, perante as pessoas. Talvez até mesmo o próprio Uni, quando ele pensou em me contratar, vamos pegar esse nego, porque o nego da dieta, ele vai vir pra cá, a pessoa vai... Entendeu? Claro, com certeza. Com certeza. E assim, o ser humano tem isso, né, Adolfo? Exatamente. Nós vamos estar aqui com o negão da BL, gerente da nossa balada. Mas junto com isso, cara, veio uma carga de várias coisas. Porque aí tem a questão perante as pessoas, num aspecto de, por exemplo, de provocação, né? Ou até mesmo em relação até as próprias, né? Porque, é concorrente do fulano, Sim. ou aquilo. E, cara, eu simplesmente estou fazendo meu trabalho. Sim. Eu não trabalho mais com a BL durante muitos anos. Então, por exemplo, assim, até muita gente às vezes fala pra você, mas o que o fulano, o que o Marcelo vai falar? Que você tá no mob e você tá provocando os caras. Eu falei, gente, não, é sobrevivência, é o meu trabalho. Tem espaço para todo mundo. Exatamente, então ficou muito vinculado. Então a minha imagem ficou muito vinculada à BL, mais do que eu imaginava até. Até porque quando eu voltei pra noite, né, o tempo todo as pessoas ficam comparando o meu trabalho no MOB com o meu trabalho na BL, ou o trabalho do MOB com a BL. Porque a BL é tal coisa, porque o MOB é assim, mas são coisas diferentes, claro, são casos diferentes. Isso é algo até injusto, né, Adolfo? Eu tava com o Uri, inclusive a gente conversou sobre isso, eu considero que essa ideia de concorrência entre as casas, e o meio artístico tem muito disso, né? Eu sou melhor que fulano. Cara, olha aqui. Acho que isso não existe. Você sabe que é uma coisa que eu tenho que estar o tempo todo me autoafirmando? Até mesmo com o Uni mesmo também. Eu falo aqui pra todo mundo ouvir, né? E a gente criou ele é uma pessoa também bem difícil, que eu digo, ele é extremamente calculista no sentido, ele é ali, ele é bem difícil também de lidar no sentido de cobrar, dizer, tal. Claro. E aí eu tenho que ficar autoafirmando, assim, lindo, aqui é uma coisa, a BL é outra, sim, o 500 é outra. São épocas diferentes. São tempos de casa, de experiência diferente. Totalmente. Estilos musicais. Público diferente. Né? Quando você abriu lá o Arena Lounge lá, anos atrás, era uma outra época. Sim. Então você abria uma portinha, hoje em dia é tudo muito diferente. Então, pra você atrair a pessoa. Então eu fico tempo, a gente fica ali, eu trabalho muito isso na minha cabeça, de que, por exemplo, que a BL, né, por exemplo, foi uma grande escola, eu devo muito, aprendi muito, mas eu estou num outro projeto de vida profissional, então eu estou construindo o Adolfo Mob Club. Claro. Entende? Você precisa ser... Exatamente. Como eu falei, claro, eu sou uma pessoa que eu trabalhei lá, né, que foi tudo um processo maravilhoso, incrível, porém, eu estou criando o Adolfo Mob Club. Uma nova perspectiva, novo projeto. Exatamente. Todos os perrengues que eu passei lá há 20 anos atrás quase, eu passo hoje também, por conta da gente estar ali se autoafirmando como empresa, se autoafirmando no mercado. Que público a gente quer atingir, sim, quem que a gente vai atingir, o estilo da casa, por mais que a gente faça... por mais que você coloque programação meio parecida ali, é diferente, é outra casa. Sim, claro. São casas distintas. São experiências, né? Exatamente. A mesma coisa eu acho quando você vai também tocar algo, você vai, por mais que você leve seu mesmo projeto diferente, você vê que é totalmente diferente. Sim. Público, vibe, né? É até engraçado comentar isso pra quem não sabe, né? E não é do meio artístico, às vezes, e não vê esses bastidores, Adolfo. Tanto você que tá ali como gerente, tem várias funções nesse meio, né? Da noite. Tanto eu como artista e vários outros artistas também. Não é só questão, às vezes, de você estar no local, numa balada, num bar, e tocar sempre a mesma coisa, ou trabalhar sempre da mesma forma. Porque, às vezes, eu mesmo, né? Eu posso afirmar por mim que eu tenho autonomia, mas a música que eu toco no bar X ou na balada Y,
às vezes não vai funcionar na balada Z, entendeu? O público difere, a experiência difere. Por mais que seja, é funk, é música eletrônica, é sertanejo, mas, meu amigo, se você não vivenciou essa experiência de ir no Bob Club, de ir na BL, de ir no 500, de ir na Arena Lounge, vai lá e vivencie. Né? A gente não consegue definir, isso é certo, isso é errado. Não existe certo e errado, né? Existe aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Exatamente. Esse ponto, e é mais ou menos isso aí. Então, foi uma pergunta bem legal sua, né, em relação a isso, porque hoje, assim, eu trabalho muito isso, né, e não consigo ver, por exemplo, por mais que, entre aspas, seja um concorrente da minha casa, mas eu não consigo ver de uma forma negativa. Tanto é que eu fiz um vídeo esses dias, que a gente faz um vídeo ali semanal, de tipo um ao vivo, um negócio ali e tal. E aí eu falei, eu sou um cara que eu defendo a minha classe. E a minha classe é a noite. Entendeu? Então eu não quero que o fulano ou Beltrano, né, que um se dê bem, outro se dê mal. Eu quero que todos vão bem. Perfeito. Eu quero que a noite movimente. Justo. Porque hoje é meu ganha-pão novamente, meu principal ganha-pão. Então, quando a gente vai fazer alguma programação, quando a gente trabalha para poder... Então, eu não quero que... eu quero que o outro se lasque e vem todo mundo para cá. Não, eu quero que some e todos e dê força, que todas as casas estejam bem, que todas as casas movimentem, entendeu? Não é uma conversinha que eu tô falando aqui, não. Eu penso assim mesmo. Então, eu não vejo isso. E hoje, assim, cara, eu consigo muito, né? Realmente, assim, tive essa dificuldade ali no início de Adolfo, Mob, então hoje eu não tenho mais, a coisa já tá fluindo muito mais em mim, nesse aspecto, assim, né? Mas perante as pessoas, assim, eu sei que isso vai levar um tempo. Com certeza. Porque eles vincularam a minha imagem, né, na casa, na BL e tal. E não acho isso ruim, muito pelo contrário. Né? Faz algum tempo que eu não vou lá mais, enfim, tem toda aquela coisa toda. Mas assim, até quando é uma coisa muito doida, né? Eu vou até falar aqui pro pessoal, que é bem engraçado, que aí o BL voltou, né? Que aí a primeira vez eu fui lá como, assim, né? Como não tava trabalhando, fui como cliente mesmo e tal. E aí, cara, eu pisei assim, e realmente tinha mudado umas coisas assim, mas voltou, cara, um monte de coisa na minha cabeça. Então pra mim isso me arremete isso. Claro. Eu não, então, não é que eu fiquei ruim, mas me deu um aperto assim. Eu acho que essa experiência nunca vai ser separada de você. Exatamente, Eu acho que até assim, o Marcelo Caleço, a Diva Caleço, eles devem ter muito orgulho de ter tido você. Sim, claro, eu sei disso. Tem, sim. Você com certeza deve ser muito grato por ter iniciado essa experiência. Demais. E por mais que você queira, às vezes, desatrelar essa questão da acaba sendo, às vezes, de certa forma, difícil. Eu digo atualmente assim, uma questão comercial, porque eu realmente tenho que defender o meu negócio, minha coisa. Mas assim, essa coisa de falar, né? Igual o pessoal fala assim, é que eu fico puto da cara quando alguém fala assim, fiz tal coisa, me arrependi. Cara, você fez, já tá feito. Você tá entendendo? Então, assim... Assume um erro, exato. Ou assume... Então, pra mim, cara, tudo que eu vivi, né? E esse Adolfo que eu sou hoje, aquilo foi importante pra mim. Foi uma construção desse Adolfo de hoje, né? Então, exatamente. Então, assim, eu nunca quero desvincular, muito pelo contrário. Tanto é que... muita gente... Eu tenho um e-mail, né? Sim. Essa história é bem legal. Eu tenho um e-mail de muitos anos que eu criei lá atrás, quando eu entrei na BL, que é o Adolfo _bl@hotmail. E é o meu principal e-mail hoje. É claro, eu tenho o e-mail do Mob, né? Claro. Eu tenho o e-mail do Mob, mas o meu e-mail pessoal, o e-mail que eu uso pra cacete, é o _bl, né? Então, e é um e-mail que com certeza eu não vou excluir jamais, porque eu gosto desse e-mail. Te remete a suas experiências. Eu gosto dele, é um e-mail que eu uso há muitos anos. E é isso, então assim, né? Então, segue a vida. Exatamente. Desse jeito. Mas eu tenho _bl, @hotmail. Isso é legal, eu acho que a galera não esperava por isso. Mas eu tenho. Eu tenho esse e-mail, tá? Mas quando eu mando as coisas do Mob, eu não mando nesse e-mail, tá, meu lindo? Eu mando no Adolfo, @mobclubecascavel.com.br. Perfeito, é isso. Eu acho que é legal comentar isso, pessoal, a público, Adolfo, porque tem muitas coisas, volto a falar dos bastidores, que às vezes o próprio cliente, a própria pessoa que está lá na noite,
que te cumprimenta, que fala com o Adolfo, que troca essa ideia, teu jeito, a tua personalidade, às vezes a pessoa não conhece os teus bastidores. A tua história, as tuas experiências, os teus erros, os teus acertos. Mas mudando um pouquinho de assunto, Adolfo, Vamos lá. como é que é agora a tua função principal hoje no Mob Club, né? Que é essa nova balada que inaugurou faz um mês. Isso. Como que tá sendo gerenciar tudo isso pra você atualmente? Cara, tá sendo um desafio, tá? Tá sendo um grande desafio, porque, como a gente acabou de falar antes, a noite mudou muito, mudaram-se os clientes, mudaram o perfil, né? Então a gente tá ali, como eu falei, eu assumi essa função gerente, e eu achei que gerente era só uma coisa que eu ia fazer, que é gerenciar. Ai, que coisa besta, né? Ai, você é gerente. Mas não, mas aí você tem lidar com pessoas, né, que é uma coisa que eu tô tendo, não dificuldade, porque eu tenho, né, facilidade, mas você ser líder é diferente. Saber gerir, né? Exatamente. Muita liderança, muita gente que é líder na base do grito, na base do porque manda, né? Sim. E eu não vou por esse caminho. Por mais até eu achei que foi engraçado, porque quando eu comecei ali na empresa, aí, né, um dos sócios falou, você tá achando bonito, mas quero ver daqui a um tempo, que você vai lidar com o pessoal assim, de uma forma tão carinhosinha, tão assim. Eu falei, não, fulano, é uma questão, eu sou assim, e a minha liderança, eu lido com a minha liderança de uma forma um pouco diferente. Eu quero que as pessoas me acompanhem, eu quero que eles me admirem, que eles, cara, esse cara é legal, Inspiração. esse cara, eu vou fazer tal coisa que tá pedindo, porque ele é um cara ponta firme, ele não é cuzão. Legal. Porque geralmente quando você tá trabalhando assim, com algumas pessoas, algumas empresas, né? Que o cara é muito motherfucker. A pessoa que tá trabalhando, ela pensa assim, essa filha da puta, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fuder com você. Se eu tiver, né, eu preciso tirar aquela garrafa lá, não, se eu chutar, vou jogar mais pro fundo, eu não vou pegar. Só de raiva desse vagabundo, porque esse cara é muito cuzão. Sabe assim? Certo. Então eu tento lidar de uma forma um pouco, né, uma psicologia diferente com a galera que trabalha comigo. Seria talvez uma psicologia positiva. Exatamente. Então, assim, você sabe que até tinha uma pessoa que estava me ajudando, que acabou não dando certo, porque até então eles talvez querem um Adolfo realmente mais promoter, mais comercial e não tão vinculado ao operacional da casa. Entendi. Porque eu digo para vocês, enfim, que uma das grandes dificuldades que eu tenho, que eu estou tendo, que eu estou enfrentando e encarando, é lidar com o operacional. Certo. O operacional é o quê? Deu um problema no sistema, aí ele chama Adolfo, vem ver tal coisa aqui no caixa, então assim, ficar tão vinculado aos operacionais, certo. E o Adolfo mesmo, que é o Adolfo promotor, o Adolfo comercial, você chegar lá na casa, eu te cumprimentar, te levar até um camarote, às vezes eu fico travado com isso. Entendi. Então, esse é um dos grandes desafios, e até a gente está realmente assim, muito buscando soluções até mesmo para desafogar um pouco o meu trabalho como gerente da casa e eles conseguirem me deixar mais livre para trabalhar com o comercial, porque a gente está num momento, né, que eu preciso conquistar clientes. Claro. A gente está num momento que eu preciso, por exemplo, assim, se você vai lá na minha casa e eu tenho que te receber, você tem que ter uma boa experiência estando lá. Perfeito. Erramos, acertamos, mais acertamos que erramos, mas erramos em coisas, entendeu? Mas, por exemplo, de um erro, né? Eu vou citar um exemplo assim, não vou falar exatamente o que aconteceu, mas teve uma situação no final de semana agora passado, por exemplo, né? Que foi, enfim, uma confusão de camarote e tal. Aí uma cliente acabou ficando sem o tal do camarote dela, porque deu uma confusão lá na hora de reservar, e era um aniversário. Então, o Adolfo, né, gerente, beleza, eu posso resolver o problema, mas eu tenho que fazer o quê? Contornar aquela situação para que aquela situação não tenha ficado de uma forma negativa e ela, não volto mais, que fui lá, sabe assim? Sim. Então, eu pensei numa situação de contornar aquela situação, de fazer com que aquela experiência, entre aspas, negativa ou ruim que ela teve supostamente ali, mudasse. E aí quem entrou em ação? O Adolfo legal, o Adolfo promotor, o Adolfo que... Entende? Então aí eu pensei, cara, eu vou fazer tal coisa, né? Eu vou dar uma pulseira, não deixar eles vir para umas 20 pessoas, blá, 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 blá.
E vi que ela tava meio, ela tava muito, sabe, muito feliz, assim. Sei. Enfim, resumindo, eu coloquei isso num lugar bem bacana na casa. E aí eu falei, cara, vou mandar 2 chamas pra ele de presente, porque realmente, né, tava... Enfim, então aí, cara, eu vi muito claro isso no semblante da aniversariante. Isso eu fazia, inclusive, da BL muito. De acompanhar, de levar chama, enfim, explodindo. E aí, eu falei, ó, arruma lá pra mim, tá, um balde assim, arruma lá. Tá. Aí peguei meu celular, o garçom levando lá, o bagulho explodindo lá, as 2 champas, cheio de taça e tal. E o Adolfo, e chegou lá, sabe assim, que eu sou zoneiro mesmo. Parabéns, E aí chegou, então assim, cara, aquilo contagiou aquela galera. Enfim. E aí eu filmando e tal, né, ali, dançando, batendo palma e tal. Aí já fui lá, cara, me fala aí. Eu tava no Instagram do Mob, né? Me fala seu, né, seu Insta e tal. Tipo, aí já marquei ela ali, sabe, assim, já postei. E aí, enfim, aquilo lá quebrou. Então, o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Que essa questão, se eu tivesse lá o Adolfo, só o gerente e tal, cuidando de coisa, não deu, entendeu? Eu não teria contornado a situação. Sim. Que eu precisava contornar. Era um momento negativo no qual... Exatamente. Isso, então, é isso. Então, por isso que eu falo, uma das minhas maiores dificuldades, e a gente realmente está amarrado assim, em algumas situações, é essa. E eu tô, né, assim, como eu falei, tendo jogo de cintura, resiliência, paciência, para não deixar os problemas da corriqueira da noite, do operacional, abalar e atingir esse Adolfo, porque é difícil. Você sabe, a gente, confesso para você, que eu acharia que fosse ser muito mais fácil. Acharia que por eu ter já trabalhado na noite e tal, que a coisa ia ser muito mais de boa, mas não é. Que eu tenho que lidar o tempo todo com várias coisas. Tudo mudou. Exatamente, tudo mudou. Mas uma coisa não mudou, que é a minha resiliência. Sua essência. E é a minha resiliência. E eu sou teimoso. Eu sou um cara que, não, vou fazer, entendeu? Então, desde tudo daquele na nossa conversa que a gente teve ali no início, de como eu cheguei aqui em Cascavel, de como eu tive que ter muito isso. Nada foi fácil. Nada está sendo fácil. Sim. E cada projeto, cada passo que você vai dando, né? Até porque, realmente, você vê, eu sou um cara preto, numa posição de gerente, sim, numa posição que as pessoas... visibilidade, né? De um monte de coisa. Então isso, por mais que querendo ou não, gera uma especulação. Sim. Por mais que as pessoas gostem de mim, acho legal, mas, cara, nossa, você como gerente, como se eu não pudesse ter capacidade pra isso, ou como se eu não pudesse, né? Mas o cara é um louco lá, vai nas raves, fica louco, dança, como que é? Fica fazendo show de leg, né? Onde aparece de cueca, às vezes, no Instagram. E como o cara vai ser gerente do bagulho? Então, é isso. Eu não tenho que ficar provando para as pessoas, tá? Eu acho uma coisa muito... eu gosto muito de enfatizar isso. Que às vezes você fica assim naquela assim de... não, vou provar para tal fulano, pessoa que eu sou capaz. Não é para as pessoas que eu provo as coisas. O que eu coloco como um desafio. É para mim, pessoal. Você tá entendendo? Então, tudo que eu faço para mim. Isso é uma refletir. Exatamente. Aí isso emana, né? É aquela ideia, né? Sempre de dentro pra fora, né? É um espelho. Perfeito. Bate, volta. Então, assim, é um negócio que eu faço pra mim, obviamente, porém, as pessoas acabam, né, se contagiando com isso. Às vezes usam como referência, inspiração. Exatamente. Até crítica, né? Exatamente. Então, meu amigo Kelzinho, se eu falar pra você que tá sendo um processo fácil, eu vou estar mentindo a quilômetros, tá? Porque não está. Mas o sabor do negócio, né? O prazer tá no desafio. Com certeza. Entende? Então, por mais que às vezes, assim, tenha vontade de desistir, não vou falar pra você que não, porque às vezes eu tenho vontade, cara. Nossa, cara, não, mas só o dinheiro conta? Não. O que conta? Paz, poder fazer as coisas, mas aí eu coloco, não. Por quê? Então eu vou lá fazer mais uma outra revelação pra você aqui. Tá, é tempo aí? Tem tempo. O quê? 2 horas aí? Você fala, vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Viu? Então assim, aí, o que acontece? Eu vou fazer 44 anos que eu falei, né? Agora no próximo mês, dia 11 de agosto. E aí, cara, então eu pensei,
Eu não vou ficar rico hoje em dia trabalhando. Eu não sei se isso é capaz, né? Ficar rico. Mas eu venho num processo de vida, assim, de ascensão pessoal. Você vê, minha filha acabou de casar também, tá com a vidinha dela. Tudo. Então eu falei, cara, eu tenho uma projeção de 50 anos. Não tô falando que eu vou me aposentar com 50 anos. Sim. Mas eu quero estar com 50 anos, se o Papai do Céu permitir eu continuar vivo, né? Não sabemos, mas assim, com 50 anos eu quero poder, né, encontrar contigo de novo, não daqui, sim, pelo amor de Deus, né? Mas com 50 anos, lembra, a gente conversou lá, você me entrevistou, a gente trocou uma ideia lá no seu podcast, né? E eu queria realmente estar numa posição bem confortável hoje no meu trabalho profissional. É isso que eu quero. Então eu sei que essa projeção, né, esse restinho de energia da loucura do negão, eu sei que em 5 anos eu consigo administrar bem isso. Então, às vezes, assim, sair um pouco da loucura. Como que eu falo loucura? Porque eu sempre, né, você sabe, sempre gostei muito de festa. Rave, confusão, e cachaçaiada e coisa. Tripulação. Muito, cara. Pula cerca. Você já sabe, né? Já te levei umas revoadas. Já te levei numa revoada, já fiz o queridão pular cerca do bagulho pra pagar ingresso. Mas, olha, se a gente entrar nessas experiências, Adolfo, podemos entrar nessas experiências? Claro, mas meu Deus, cara. Um pouco, então, dessas experiências cômicas que você teve na tua vida, desde lá atrás até as atuais. O que você diria pra galera que não vivencia muito isso próximo de você? Eu vou te pedir uma licença pra eu... Alexa, desligar ar, por favor. Daqui a pouco tá sem voz. Você quis dizer ar-condicionado? Sim. Perfeito. Olha, criancinha, falei pra vocês, ó. Olha lá, tá até geladinho, coitado. Eu tô pegando fogo aqui. Cara, então, você sabe que uma das coisas que talvez, assim... Talvez não, uma das principais características minhas é ser essa pessoa assim, né? Extrovertido. Autêntico e sem muita vergonha na cara, né? Que eu realmente não tenho muita vergonha na cara também, em alguns momentos. Então, eu não consigo dimensionar quantas coisas já fiz na minha vida de loucura ou de que eu envolvi pessoas, né? Mas assim, então vamos lá. Vamos falar uma coisa bem, né, bem assim aqui entre nós, porque se eu começar a contar as histórias de coisas de gente, a gente vai ter que ficar aqui, eu vou vir mais umas 4 vezes. Perfeito. Só pra contar as falcatruas, né? Mas vamos lá, só pra você entender. O Adolfo, cara, é aquela pessoa que assim, fulano, vamos fazer... Você lembra bem, a gente tava numa festa, a gente tava num bar, né? Estávamos em algum lugar, eu me lembro bem. Isso. Tinha o after, né, nesse dia. E aí era uma chácara. Uma chácara. A filha, inclusive, no dia seguinte, houve polícia na chácara, não sei se você lembra. Teve polícia na chácara. Mas assim, tava tendo uma festinha, uma daquelas, né? Bombando. Isso. Mas eu me lembro que, e eu acho que era clandestina? Era clandestina, perfeito. Porque nós estávamos em pandemia. Clandestina porque estava em pandemia, mas assim, tinha 500, 600 pessoas naquele lugar. Aí, tinha uma galera lá. Perfeito. E tava cheio, né? Chegamos e estava cheio. Tava cheio, carro pra tudo quanto é canto, né? Aí, tinha lá, né, a entrada da festa. E, cara, e nós já, né, dando uma circuitada no carro. Circuitada. Aí chegamos lá, do Caru, isso é uma das coisas que eu falo, porque eu não sei. É claro, não, peraí. Não, eu não sou assim, tá? Mas eu evito. Não mudou muito. Não. Aí chegamos lá. Não sei, sabe, os caras estavam cobrando uma fortuna. Eu lembro que. Porque como tava. Pensa, era uma festa. Clandestina. Era uma festa clandestina. Perfeito. Era uma festa clandestina. E o pessoal tava, né, todo mundo lá no rolê, aquela loucura toda, e os caras estavam cobrando 100 contos pra entrar. Aí tinha mais o carro, né, do cara pra estacionamento, mais né, 50, que tinha o seu carro. Falei assim, Kello, queridão. Aí eu tava com uma garrafa, né, Absolute, lembro. Absolute. Tava com uma Absolute debaixo do braço. Perfeito. Aí eu falei, Kello, caramba, é o seguinte, meu... Deixa seu carro, né? Porque lembra que era uma festa da chácara, mas eu tinha, né, os carros lá. Falei, cara, não coloca esse negócio de estacionamento não. Vamos deixar aqui mesmo na rua, ali no bagulho ali, no acesso.
Lembro. Aí eu com esse piazinho. Mas assim, na pandemia, eu já era velho, já não era criança. Vão achar que eu tava levando a pessoa pro lugar, né? Aí eu falei, Kelo, vamos fazer o seguinte, cara. Tinha uma cerca, né? Uma cerca farpada. Uma cerca, cara. Aí eu falei, Kelo, vamos pular essa cerca, cara. Tu não conseguia pular. Ai, cara, eu não conseguia pular. Eu- Aí você pegou, acho que você me ajudou, né, cara? Deu pezinho. Ele falou, Deu pezinho. E o negão 120 quilos. cara, não, ele. E olha assim, ó, como que é? E ele, não, calma aí, cara, que vai dar, né, meu? Aí eu pulei assim, gente, cara. Ah, não, e detalhe, nós não estávamos muito longe da entrada da festa, né? Sim, estávamos do lado. Eu não sei como. Na verdade, acho que estavam tão concentrados com A recepção. o segurança, que eles não viram a gente pular, né, cara? Mas assim, eu não sei como eles não viram. Mas era pra gente entrar. Mas assim, aí eu pulei, cara, naquilo lá. Aí eu puxei você, né? Aí você mais bem pulou também. Entramos na festa, cara, com o litro embaixo do... Com o litro embaixo do braço. Não soltava o líquido. Não lembro como eu vim, que eu fui parar em... Eu não lembro como eu voltei pra casa. Não lembro como, porque aí você também... Você não ficou comigo lá, né? Depois você voltou antes, eu acho, né? Você voltou antes, né, cara? Eu não tenho esse pique. Duas festas, né? Pelo caminho da loucura. E eu virou. Seguinte, eu preciso ir pra igreja. Cara, eu sou assim. E eu sou essa vibe, cara. E eu sou essa vibe. Mas esse dia aí foi muito crazy. Não, cara, isso é uma das histórias, assim, ali, básicas, no sentido, assim, com você, Sim, né? sim. Tirando também, você acabou de falar com a Alexa ali agora, né, cara? Uma outra coisa muito louca que aconteceu nas nossas vidas ali, né? Que foi, a gente também tava numa situação dessa de, né, tal, encharcando mesmo, enxugando, Eu vi, com força, na sua casa, eu fui, né, lembra? Né? Tava na sua casa, sem ele pé, fui lá na sua casa. Fui na sua casa. Na sua casa. E aí você lembra. Aí, cara, o queridão aqui, né? Muambeiro, né, cara? Aí eu cheguei lá. Eu cheguei lá na casa do doido. 25, Alex. Vi um monte de caixinha assim da Alexa, né? Aí eu falava assim, cara, eu nunca. Como que é um trem desse, né, meu? Não. Aí o Adolfo pegou. Cara, não sei que esse doido aqui, né? Bebi, tava louco, né? Comprei fiado, né, cara? Fiado. Me demorou 6 meses pra pagar isso. Comprei. No dia seguinte, cara, eu em casa. Eu falei assim, não, cara, eu não acredito que esse louco... O que eu tô fazendo com essa Alexa? O que eu tô fazendo com esse bagulho na minha casa? Pra que serve isso? E eu xinguei, falei assim, filha da puta, esse cão aproveitou o velho, o bêbado e socou uma Alexa. É assim que se faz venda. Mas, ó, preciso falar pra vocês, e pra todo mundo que tá aqui nos ouvindo. Esse cara aqui revolucionou a minha vida, porque é o seguinte, sério, até então eu não sabia de toda a função, a conectividade que uma Alexa podia fazer. Pra mim, a Alexa era somente uma situação de... Albiec 075 fica. Alexa, para! Pra mim, a querida, não vou falar o nome, era só pra trocar ideia, né? E eu falava assim, cara, o que eu fui comprar, meu, esse maluco, esse bagulho, só pra ficar perguntando coisa, só pra ficar conversando Previsão negócio. você. Não! Aí, a gente foi, né, acontecendo coisas, e aí eu vi a conectividade. Aí, cara, quem vai na minha casa hoje, até no banheiro, eu tenho, né, aí ela conecta. Então eu tenho uma automação geral e total na minha casa. Legal. E eu falo que você, né, Eu sou culpado. você é o responsável por eu ser uma pessoa tão conectada na minha casa, porque eu também, né, eu gosto muito assim, então eu tenho muita coisa conectada com a Alexa. E aí quando eu descobri que eu fiz a primeira conexão com a Alexa, com o primeiro equipamento em casa, aí que eu entendi que a querida não é só pra ficar conversando. Justo. E aí depois que eu mudei a voz, eu coloquei aí eu converso com ele, liga a TV, desliga, liga o ar, entendeu? Então assim, é muito bom, cara. Então, e você sabe, durante muito tempo eu xinguei esse louco,
tinha que pagar. Cada vez que ele me cobrava, eu falava assim, ai, Adolfo, mas que você tinha que comprar essa merda, cara? Olha, você não tá usando pra nada isso, cara. E eu fiquei... Questão de tempo, né? Eu fiquei mais de mês com aquele trem lá, só pra dar bom dia, pra falar previsão de tempo, sabe umas coisas assim? Ai, meu Deus, cara, não, fala tal coisa, conte uma musiquinha, canta, pra mim, essa treca, esse treino, não vou nem falar, pra mim era assim, e hoje realmente, assim, eu digo que você foi uma pessoa que me introduziu, né, no bom sentido, da tecnologia, e a Alexa realmente, assim, ou eu falo Alex, porque, né, Alex porque é o homem, ó, eu falo Alex, porque, tipo, eu tenho muita coisa integrada lá em casa, e você... Isso facilita o processo, né? Não, eu fiz parcerias, então, assim, eu tenho LED pela parede, eu quero luz amarela, muda luz azul, mas... É isso, cara, é isso. Muito show essa conversa, Adolfo. Lembro agora de outra história, tu me lembrou, de um after, que eu falei pra você ir nesse after, e acabou... Eu tava prestes a subir no palco e coloquei meu pendrive nessa BJ. Para quem não sabe, sobre BJ é equipamento que nós DJs usamos, né, na apresentação. Equipamento da Pioneer, né, que é marca referência no Brasil e internacionalmente. Coloquei o pendrive, agachei no palquinho, né, 300 pessoas no after, o Adolfo chegando. Acabou. Ah, verdade, cara. Meu. Lá naquela chácara indo pra Corbélia, né? Isso, perfeito. Muito. Gente, é o seguinte, ó. Eu estava em casa. Nessa época, eu lembro que eu tava com uma... Você vê, o tiozinho é tenso, né? Eu fiquei durante um ano quase sofrendo de dor na lombar. Então, eu ficar sentado, né? Me incomodava, ficar em pé também, enfim. Tava horrível. E aí, cara, eu dou fogo no rabo, né? Eu lembro, eu tava em casa, cara, de madrugada. Eu tava em casa, de boa. Aí liga esse aqui, o outro lá. Como que é o Gerran. Vai, legal! Vem aqui, lá na H76, no shopping, pra Corbélia. O Adolfo pega, cara. 4:30 da manhã. 4:30 da manhã. O Adolfo, que eu tava dormindo. O Adolfo vai. O Adolfo coloca a roupa. Olha, não, você vê. Olha, né? Nossa. Aí o Adolfo me arrumei, cara. Fui lá, fiquei todo paquitão, fudido. Fui fudido. Chamei um Uber, cara. Eu moro na Neva. A galera talvez não entenda muito isso. Enfim, na Neva. Digamos que da Neva pra onde era lá, né? O rolê da chácara. 20 e poucos km. 20, né? 50 pau de Uber. 50 contas de Uber. Aí todo chegou lá, esse aqui, negão, aí me abraçou, que bom que você veio, cara, aí tal, toma uma cerveja aí. Aí, cara, amanhecendo quase, né? Amanhecendo. Isso, sim, quase umas 6 horas, e eu lá, tipo, travado com a caceta de agulha da lombar, mas tu não vai ver meu amigo. Tadinho, cara. Eita, ele subiu no palco, cara. Ele subiu. A peça bombando. Luxo. Caiu a energia, né, do negócio. Energia geral. Caiu a energia. Aí eu falei, não, cara, não. Aí eu falei, não, vai voltar essa luz. Essa luz vai voltar. E aí todo mundo lá. Cara, resumindo a história, meu. A luz da chácara não voltou, né? Eu não toquei. Ele não tocou. Aí eu falei, filha da força, então foi o seguinte, eu não vou chamar, você vai ter que me levar, lembra? Você vai ter que me levar em casa, cara. Eu não quero nem saber. Então o Jean, o outro doido lá. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você nem fala comigo, tá? Deixa ir pra minha casa, me leva embora, tá, querido? Cara, mas aquele dia que tenso, né? Aquele dia eu fiquei boa. Foi um dos dias que eu mais fiquei chateado, eu acho, da minha vida toda, assim.
Porque pra gente que é artista e tá se preparando, é algo que... Não, sim, cara, não. E você foi muito assim, eu lembro que você estava muito animado, você estava bem animado pra tocar. Eu lembro que nesse dia eu estava em outro evento, se não me engano, em outra cidade. Tinha chegado lá pelas 13h30 da manhã, né? Então você imagina você fazer um trabalho, esperar das 13h30 às 6 da manhã e não conseguir fazer o... Não, mas e o mais louco, que assim, que a pessoa, né? Eu não lembro qual que era o outro que tava tocando. Foi bem, né? Eu lembro que foi. Eu até tinha achado. música. Eu até tinha achado, falei, cara. Eu até tinha achado uma coisa. Eu falei, cara, será que não foi sabotagem? Porque eu falei, não é possível, né? Eu pensei assim, será que o cara, dono da chácara, deve ter desligado essa cara? Não é possível que ia cair essa chave e nunca mais ia voltar, né? Até hoje essa história... Deve estar até hoje sem luz. Porque aí eu lembro exatamente, Zena, porque aí caiu, né? Caiu e não voltou. E foi exatamente na sua hora. E eu tive a impressão que tinha sido desligado mesmo e que era pra realmente acabar com o rolê. Perfeito. Porque, né, a gente ficou numa expectativa de que voltaria. Claro. Mas essa expectativa não aconteceu. E você lembra que o pessoal ficou lá, ficou. E acabou com o rolê. Perfeito. Acabou com a vibe. Cortou a pira da galera que tava curtindo. Cortou a minha pira, que eu fiquei putaço, tadinha. Nem tem culpa, porque, né, você também foi vítima, né? Mas, cara, eu falei, não, cara, que eu fui sair da minha... Não, esse doido aqui, né, não sabia como se desculpar, né, cara? Ô, Adolfo, cara, não, meu, relaxa. Só me leva pra casa, caralho, que eu não vou chamar. Mas são experiências que acontecem, né? Imprevistos da vida, a gente tem que aceitar os fatos e é assim que funciona. Adolfo, o papo tá muito legal, cara. Foi um prazer receber você aqui. Pra gente encerrar esses assuntos, esse bate-papo, queria te perguntar algo bem interessante, Jim. Para a galera que tá nos assistindo, às vezes tem muitas pessoas que elas estão querendo adentrar nesse mundo do empreendedorismo, no mundo da noite, no mundo de vendas, no mundo dessa questão de eu tenho potencial, eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso. Ela tem algo dentro dela, mas talvez ela tenha receio, ela tenha medo, ela tenha inseguranças. O que você falaria para essas pessoas de conselhos, de palavras que você poderia impulsionar e motivar essa galera aí para ir para frente? Vamos lá. Primeiramente, não romantizar nada. Né? Não ficar, por exemplo, assim, baseando no sucesso do outro, porque geralmente é assim. Comparação. Geralmente as pessoas, elas ai, mas nossa, cara, não, eu vou trabalhar com vídeo, ó, eu vou comprar uma... Você não compra isso ali. Assim, da noite pro dia. Sim. Ou com um trabalho. Você tem que juntar. É muita coisa. São muitas, né? Muito tempo de trabalho, de resiliência, de paciência, entendeu? Então, porque acontece muito disso. Aí a pessoa ela olha a parte boa do seu trabalho, da sua profissão. Claro. E acha que e olha e fala que é fácil. Justo. Mas então, eu falo isso no meu ramo. Porém, eu acho que para qualquer ramo, para qualquer empreendimento, antes de qualquer coisa, você não romantizar e você ver, né, encarar os desafios que não serão poucos. E realmente, eu tenho, não é o termo não seria nem capacidade, tá? Porque capaz todo mundo é. Com certeza. Só que às vezes a pessoa chega, ela bate na trave porque ela encontra uma primeira dificuldade. Uma barreira. Exatamente. Um exemplo bem básico e bobo que eu vou falar para você agora, para vocês todos, que é assim, eu tenho lá uma pessoa que trabalha, né, de várias pessoas que trabalham comigo, então eu tenho lá um que trabalha no caixa, X assim, ela vai numa noite, aí, quanto que eu ganho por noite? X, tanto, Y, ela já pensou no dinheiro, não, vou lá, massa, né, só que aí, ela chega lá, ela vai ter que dar com gente bêbada falando com ela vai ter que dar com barulho da casa, ela vai ter que tentar ouvir uma pessoa para cadastrar um cartão, ela vai ter que... o fulano querendo fechar cartão. Então, assim, é um processo. Quando ela tá ali, que ela chega, até que ela vai embora, acontecendo várias coisas. Perfeito. Aí é o seguinte, a pessoa tem resiliência, e ela fala, não, eu quero, assim, eu gosto de dar, né, com o cara, eu quero ser um chefe. Ela não vai ser um chefe de caixa ali, com um trabalho que ela vai fazer. Estou dando um exemplo básico, simples, numa função. Sim. Então, para quem quer empreender, para quem quer fazer qualquer coisa, ela tem que entender que eu romantizei a minha profissão, o meu trabalho. Eu romantizei? Sim. Tá? Eu não posso falar assim, eu romantizei.
E eu, na prática, eu tô tendo uma experiência totalmente diferente da que eu achei que eu teria lá. Porque pra mim, eu tava na função como gerente numa casa, eu só... Eu sei que é mandar. Faz isso. Né? Gerência. Mandar. Mas não é. Então, e isso eu falo em qualquer ramo. As pessoas veem sempre uma coisa boa só. Entendeu? Ela não vê a dificuldade que ela vai ter. Mas a dificuldade, como a gente conversou ali agora há pouco. Você ter a dificuldade é um processo que é necessário. Né? Porque se eu tivesse... Eu confesso pra você que se eu tivesse encarado a minha profissão de uma forma romântica, como eu coloquei, eu poderia estar vivendo uma ilusão da minha real profissão. Do que eu tô ali pra me doar. Então, hoje, eu tô mais com o pé mais no chão e quando eu vou fazer alguma coisa, eu não penso nessa coisinha linda. É claro que tem um resultado, mas eu penso nos percalços, nos obstáculos, nas dificuldades que é aquele processo. Justo. Muito legal. Eu acho que não se trata do caminho final, né, Adolfo? Se trata muito, na verdade, do caminho que você vai levar, do processo, do que você vai ter, da experiência que você vai adquirir até o topo. Porque, independente do que você queira atingir na vida, se é sucesso, se é fracasso, enfim, não importa. Depende das suas escolhas. Eu acho que você vai passar por esses processos. Sim. E são escadas que você não consegue obter atalhos, né? Exatamente. É algo muito assim. Eu recebo muita mensagem, às vezes, assim, muitas mensagens que eu recebo, assim, ai, cara, Adolfo, assim, é engraçado. Eu quero ser um influencer, cara, o que eu tenho que fazer? Ai, mas então, como que eu faço pra falar assim tão bem, né? Você fala ali e tal. Tipo, eu falo assim, ó, me dá uma... Eu falo assim, isso não foi uma coisa que eu fiz da noite de ontem pra hoje e aconteceu. É um processo, então você tem que, né? Mas como eu falei pra você, as pessoas elas querem o atalho. Claro. Elas querem da forma mais curta. Elas querem, entre aspas, alcançar o sucesso da forma mais fácil. A pílula mágica. E sucesso não existe assim, né? E coisa. Ela pode até ter ali uma situação que vem, mas ela, né, pra você estar ali no mercado, pra você estar ali, né, no dia a dia ali, você tem que ter um nome, você tem que ter uma bagagem, né? É a mesma coisa que eu tenho certeza que você deve ouvir muito disso, que eu vejo muito disso, é o seguinte, me ensina a tocar? Na noite. Eu quero aprender. Onde que eu tenho que botão que eu tenho que apertar aqui? Como que é? Ou muitos não têm essa noção que um DJ é um músico, é um artista. Ele tem que entender de música. Ele estuda música. Por mais que não exista um instrumento ali. É música. É feeling, é ouvido. Entende? É swing. Né? Você tá ali trabalhando, por exemplo, assim... a gente acabou de falar também... De casa para casa muda, então é pista, você tem que sentir a sua pista, né? O que as pessoas estão ali para uma casa é um, para outra é outra. Que funciona lá no... E essa bagagem acontece com o tempo, com os anos, com a experiência. Então eu falo isso, essa é uma experiência própria minha, como, né, entre aspas, empreendedor, ou fazer com que, né, dos meus trabalhos, é isso, é você pegar e dar cara a tapa, não ver o lado bonitinho do negócio, encarar mesmo como de verdade, porque vão vir desafios, vão vir obstáculos, vão vir coisas muito ruins, né? Vai vir momentos que quer existir, claro. E só vão sobreviver e só vai pra frente quem realmente tiver conseguir passar por tudo isso e entender esse processo, né? É resiliência e superação, no final das contas. Exatamente. É isso aí, então, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até o final, tá? Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que isso aí é muito importante pra gente. Tá? É muito legal ter essa experiência que vocês nos geram, né? Da atenção que vocês têm aqui. E, inclusive, espero que esse papo hoje com o Adolfo, que é uma figura carimbada da religião, possa ter engrandecido e ter gerado muito valor. E usem como inspiração, tá? Isso daqui é feito para vocês, é dos bastidores para o palco, música e amigos. Muito obrigado. Obrigado, meu queridão. Tá? Tamo junto. Espero encontrar vocês no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.